Olá, sejam bem-vindos ao podcast Vem cá, vamos te contar uma história, com a apresentação de Kelly Galese e eu, Sabrina Scarpari. No episódio de hoje teremos um convidado, sim, um convidado muito especial, uma pessoa que tem aí algumas paixões em comum conosco, comigo e com a Kelly. E foi por isso que despertou a nossa curiosidade em chamá-lo aqui, não é mesmo, Kelly? Tudo bem aí com você? Tudo jóia, Sá. Saudades. Estou Saudades. super animada para conversar com o nosso convidado. Primeiro que ele é o primeiro convidado do podcast Vem Cá, né? Sim, o primeiro, primeiraço. E esse é o quinto episódio e nós vamos conversar com Lucas Longo. Lucas Longo, ele é piracicabano, ele é ilustrador, ele é biólogo, educador e ele é especialista e mestre em conservação da natureza, além de ser pai de dois meninos lindos. E se você está aí se perguntando, né, sobre o que que ele tem a nos ensinar? O que que ele vai falar, né, a respeito desses temas que falamos por aqui? Então, fica aqui nessa conversa que vai ser muito bacana. Tenho certeza que vocês vão gostar e vão extrair vários insights, vários pensamentos durante essa conversa. Mas espera aí que antes da gente começar o papo, lembrete para todo mundo, para você que está assistindo a gente aqui, lembra de se inscrever no canal, toca no sininho, pois todo mês a gente tem um episódio novinho, fresquinho, feito para você com muito carinho. E roda a vinheta. Vem cá, vamos te contar uma história. Lucas Longo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Estamos muito felizes em ter você aqui com a gente. Lucas, você é o nosso primeiro ilustre convidado. Seja bem-vindo, viu? Me honra, Sabrina, minha amiga de longa data. Um prazer estar aqui com você e a Kelly. E uma responsabilidade grande de ser o primeiro, a cobaia aqui, né? Mas vamos fazer uma troca bonita e obrigado aí pelo convite mais uma vez. Obrigada. Lucas, obrigada, viu? Um prazer ter você aqui, prazer te conhecer, a primeira vez que a gente está interagindo. Gente, o Lucas, ele atua com gestão de áreas protegidas, divulgação da fauna silvestre e realização de formações e atividades interpretativas de observação da natureza. Atualmente, ele é gerente de projetos educativos no Instituto Ampara Animal. E além disso, o Lucas, ele é um comunicador nato e traz esse viés também para a sua estratégia pessoal, que é o que a gente vai conversar aqui hoje também. E por ser um comunicador, que não usa só as palavras, mas ele também usa o humor e a arte para se comunicar, né? Ser essa forma de expressão. Este ano de 2025, ele também assume a cadeira de presidente do Salão Internacional de Humor de Piracicaba, que está em sua 52ª edição. Caramba, hein? Considerada uma das mais antigas iniciativas do segmento no mundo, que é um grande orgulho para nossa cidade, Piracicaba, que fica aqui no interior de São Paulo. Mas, Lucas, ao invés de eu e Sabrina ficar falando aí quem é você, eu gostaria que você, de eu te convidar para você se apresentar, contando um pouquinho sobre quem é o Lucas. O que me chamou a atenção quando eu estava ali lendo a descrição, né, a tua definição de sou um observador da natureza. Porque aqui a gente fala muito da importância de a gente encontrar aquele lugar que é o nosso lugar do mundo, de onde a gente se reconhece como pessoas autênticas, a gente consegue expressar a nossa história por meio do que a gente faz, do que a gente atua, as crianças como a gente educa. E eu vejo a forma como você se define, muito claro, assim, que transmite, né, esse romper das caixinhas, talvez, e se encontrar nesse lugar. Conta pra gente um pouquinho como é que chegou até aí. Bom, e além disso, né, eu tenho um pai, eu tenho uma titulação maior que é pai, né? Então, quando falam assim, você fez mestrado, especialização, mas a paternidade é minha maior titulação. Então, o fato de ter dois meninos, o Guilherme e o Leonardo, me faz me faz o tempo todo estar evocando essa essência de criança pela curiosidade pela natureza, sem segmentação e sem nenhuma caixinha, né? Porque eu acho que é um mundo da criança, do olhar da criança,
é esse olhar expansivo sobre as coisas, né? E a natureza traz esse ensinamento. Mas aí teve uma raiz importante para tudo isso acontecer. E, bom, eu sou piracicabano e tive uma oportunidade, assim, que, que fez toda a diferença para minha formação, para dar um empurrão na minha formação. Do lado materno, meu avô, ele era naturalista, né? O naturalista era aquele observador, é ainda, né, uma pessoa que observa a natureza em sua toda completude. Ele era agrônomo formado na Exalc e, e eu ia passar as férias na casa dele, era o primeiro neto, então tive todas as oportunidades de aprender sobre muitos seres da natureza, o que compõem, como é que a natureza funciona, porque também era um avô ambientalista, né? O seu Nelson de Souza Rodrigues, que lutou pelo Rio Piracicaba. E então essa necessidade de, de buscar e conhecer mais a natureza, do seu ponto de vista curioso, o que ela tem a nos ensinar, veio muito com ele, né? E o meu pai sempre apoiando também, né? Meu pai entrou com uma referência, e ainda é uma referência importante, porque também é cartunista, com a arte, né? Então eu tinha a referência artística dentro de casa, através do meu pai, e, e o meu avô sendo a referência assim, de mestre dos saberes da natureza, né? Então eu andava para cima e para baixo, tanto com meu avô quanto meu pai, mas a gente ia para o mato, a gente ia para sítio. Meu avô observava já a natureza. Na época ainda tinha alguns animais, depois fez toda a doação desses animais para o zoológico. Ele era taxidermista, então ele embalsamava, empalhava animais para museus e instituições de pesquisa. Então eu tive todas as chances e eu ocupei muito bem esses espaços, né, de conhecer muitos animais, né, e nunca ter dúvidas a respeito da trajetória que eu gostaria de seguir. Eu tive dúvidas, já que a gente depois pode comentar sobre isso, da transição de carreira, se eu ia ser um ilustrador de natureza, se eu ia ser um biólogo, e aí, como fazer para juntar essas duas coisas sem marginalizar uma, ou a outra, que são duas coisas que fazem parte da da minha interpretação, né? Que eu me interpreto também assim. E aí eu fui juntando e compreendendo como que eu poderia fazer isso. Aí veio as estratégias de comunicação, né? Para juntar uma abordagem gráfica, ilustrativa, e da linguagem do humor, né, com fatos biológicos, de natureza e de mobilização ambiental. Então, essa questão de eu ser um ambientalista, trabalhar com áreas protegidas, com fauna e conservação da natureza, essa mobilização e esse engajamento veio muito por conta da observação do meu avô ambientalista e do meu pai político, né? Um agente político, né? Então, a política, que é também uma arte da comunicação, vem muito nesse sentido de saber também onde você está, como a gente falar, né? Como se manifestar a respeito de um tema específico num ambiente político, né? Então, eu ainda estou tentando me descobrir, viu? Legal. É, e a gente É, fala que é um eterno caminho de descoberta. E quanto mais a gente se descobre, mais a gente quer explorar, então, normal. e é legal também ouvir você falando, né, que traz isso, né, do seu avô, do seu pai, porque a gente carrega valores, a gente vai carregando isso, comportamentos, e você sabe, Lucas, que tanto eu como a Kelly, nós crescemos em sítio, né? Na verdade, meu pai também é agrônomo da Exalc, professor aposentado, e a gente morou numa fazenda do estado, e eu passei minha infância, eu com meu irmão, né, minha família, minha mãe. Então, a natureza faz parte da minha vida, da minha história. E
é o que eu carrego até hoje, né? Quando de repente eu tô com um problema, tô irritada, preciso parar um pouco, eu falo, meu, eu preciso ir no meio do mato. Eu preciso recarregar as minhas energias. Então, para você, quando o bicho pega, né, aquela parte de tô acelerado, eu preciso desacelerar, ir para o mato é mesmo revigorante? Tô certa nesse meu pensamento? Tá. E a gente, nós três, que temos essa experiência inicial da infância associada à natureza, a gente sabe, no nosso corpo, na nossa pele, na nossa mente, o quanto isso é importante, né? E a ciência vem demonstrando já cada ano, né? Então tem inúmeros trabalhos já provando isso, dos efeitos benéficos para a saúde física, mental, social, das pessoas em relação ao contato e a conexão com a natureza. E cada vez é mais certeiro a ideia de que experiências iniciais feitas na natureza desde cedo, quanto mais cedo o ser humano tiver, ou seja, quanto mais cedo uma criança tiver, menor a chance vai ser ela ao longo do tempo de ter uma questão relacionada à saúde, de comprometimento da sua saúde mental, né? Porque aí da natureza é o estresse que baixa, é a pressão que se regulariza, é o humor, né? Porque a gente recebe os efeitos benéficos de um conjunto gigantesco de outros seres, e eu não estou falando de seres mágicos, não, estou falando de seres físicos e que existem, de plantas, né? Que liberam no ar substâncias químicas que, quando a gente absorve isso dentro do nosso corpo, traz efeitos analgésicos, né? E de calmantes naturais, né? E eu, quando me encontro numa situação assim de estresse, eu busco sempre, sabe? E uma coisa que eu sempre faço é tirar o tênis, tirar a bota e colocar o pé no chão em grama. Às vezes, assim, aqui no condomínio mesmo, moro aqui em São Paulo, e tem uma área verdinha aqui embaixo. Então, vou lá na grama e fico ali me recuperando, né? Fazendo meu upload, A tudo fotossíntese. aquilo, a fotossíntese. E essa é uma pergunta super importante, porque assim como eu, muita gente deve sentir, vocês também devem sentir o mesmo, e a gente não pode esquecer que a gente viveu um período extremamente traumático e que vitimou milhões de pessoas, que foi o período da pandemia do Covid-19, né? Em que a gente foi obrigado a ter um isolamento social e, logo, um isolamento de áreas verdes e naturais, né? Então, quem tinha esse hábito de fazer encontros e de se encontrar com a natureza, né, foi privado disso durante 2, 3 anos, né? E isso trouxe um comprometimento gigantesco assim para mim, né? Para minha saúde mental. Comecei a ficar ansioso. Eu vivo do contato e da relação com as pessoas por conta das mobilizações sociais. E a partir do momento que isso foi voltando, eu fui tendo que estabelecer uma nova reconexão com aquele mundo natural. Então, hoje, eu não deixo, assim, ao longo da semana, não passa uma semana sem eu ter algum contato. Então, eu forço muito esse contato, ou quando eu estou trabalhando, ou quando estou numa situação de lazer. E eu acho que a gente está vivendo um período de ressignificação, destaque e valorização da importância das áreas verdes para os espaços públicos, né? Sim. Porque cada vez mais isso vai ser um elemento da gestão pública em si, fundamental para a qualidade de vida e o desenvolvimento das pessoas, né, dentro de uma cidade pequena ou de uma cidade grande, né? É, gente, eu me reconheço super no que você estava falando, Lucas, de assim, colocar, tirar o sapato, colocar o pé no chão, Sim. sabe? Eu lembro que nos últimos anos, antes de eu fazer minha transição, quando eu morava ainda aqui no Brasil, eu trabalhava em São Paulo e para mim já estava.
demais, assim, aquilo. E a minha felicidade era sexta-feira, pegar a estrada, porque eu vinha direto para a chácara no interior. A primeira coisa que eu fazia era tirar o sapato e ir para grama. Era a primeira coisa. É Eu muito ia bom. abraçar minha mãe e ia com os cachorros na grama. Porque, gente, é o que você falou. E aí, até é interessante, se você quiser falar um pouquinho mais, mas eu imagino, eu sinto, né? Então, eu ia lá, tirava o sapato, eu sentia essa tranquilidade, essa paz interior, essa energia. É revigora. E agora você me falando, enfim, dessas propriedades, né, das plantas, que é isso que faz total sentido, assim, para mim. É muito bacana, muito legal. Legal, para mim também faz É, muito sentido. é muito. Aqui a gente tem a oportunidade, né? A gente está falando de tantas oportunidades, né? Mas infelizmente não é todo mundo que enxerga muito para esse lado. Mas eu tenho a oportunidade de estar ao longo do ano, assim, várias vezes com comunidades tradicionais aqui na cidade de São Paulo, né? Então a Legal. gente está numa cidade que, embora quem chegue e olhe, caramba, terra arrasada, né? Nada voa por aqui, nada pia por uma cidade como essa, né? Mas a gente tem uma quantidade gigantesca de animais aqui na cidade de São Paulo, mais de 500 espécies de aves, né? Tem onça-pintada aqui na cidade de São Paulo ainda, anta, que é o maior mamífero terrestre brasileiro, e a gente tem populações tradicionais. Então tem a maior população indígena do Brasil em ambiente urbano, que está localizado aqui na Zona Sul. E sempre quando a gente vai até eles e visita algumas das aldeias do povo Guarani, eles sempre nos questionam, que a gente chega assim, preocupado com o horário, a gente combinou com as lideranças indígenas, né? E chega lá e eles falam assim: vocês, Juruá, Juruá são os homens e pessoas brancas, né? Não indígenas, estão sempre correndo. Por que que vocês correm tanto, né? Então, isso pode ser uma resposta a essa inquietude da pressa e das reflexões que a gente faz num mundo que nos pressiona cada vez mais a produzir o tempo todo e oprimindo o nosso período de ócio, né? Que é tão importante, né? Fazer nada também é fazer tudo, né? E especialmente nas cidades grandes e que é o vetor que está por trás do abatimento e do comprometimento da saúde mental de muita gente, né? É, isso também vem ao encontro com o que eu vou te perguntar agora. Mais ou menos um mês atrás eu peguei uma virose, eu fiquei muito, muito mal mesmo. E eu fiquei tipo uma semana impossibilitada de ficar pensando, de ficar sentada para trabalhar, para produzir, para criar, porque eu trabalho muito com criação também, de aulas, de, enfim. E eu me senti muito ansiosa por eu não estar produzindo, por eu ter que parar o meu corpo e o meu corpo pedindo, pare. E eu querendo relutar com aquilo e eu fui vencida, né? E acho que essa é uma das grandes dificuldades hoje nossa, do ser humano adulto, que é parar, que é poder contemplar, né? Que nem você disse, o nada, fazer o nada também é fazer tudo. E a gente entender sobre isso. Então, Lucas, eu queria saber de você, o que que a natureza tem ensinado às pessoas? E você explorando esse mundo, da natureza com pessoas. Como é que elas estão lidando com isso, sendo que muitas estão nesse modo acelerado? Ainda mais uma capital, São Paulo, né? É, assim, o extremo, né? Eu acho. É, Pois é, às vezes as pessoas olham como se estivessem falando para mim assim: o que que você está fazendo em São Paulo? Por que que você não vai buscar uma região distante da cidade, onde você ainda tem floresta, você tem verde? E por que que você saiu de Piracicaba, uma cidade tão bonita, que sim, tem as suas questões, mas uma cidade menor, zona rural, com tanta natureza, o que que você veio fazer em São Paulo? Eu vim para São Paulo buscando conhecer e ter experiências novas, profissionais, né? E fui conquistado
por uma necessidade da gente demonstrar que, mesmo numa cidade grande, que por sinal é a maior metrópole da América Latina, São Paulo, com 12 milhões de habitantes, mais de 20 milhões se a gente contar a região metropolitana, né? Mostrar que é possível, mesmo numa desordem urbana como é a cidade de São Paulo, a gente ter cenários e visões e perspectivas de, de um acalento para quem vive na cidade de São Paulo através da observação de natureza. E eu estava tentando me lembrar aqui como isso começou. Começou através do meu avô, ele tinha um comedouro de aves, e a gente ficava ali, sentado no banquinho próximo, vendo a movimentação e as espécies que saíam e Me- entravam, né? E a partir disso, a gente ia organizando os visitantes e montando listas sobre os animais que frequentam a casa do vovô, né? Então, tem uma lista Que lá legal. atrás que eu fui sempre atualizando. Sempre quando eu vejo alguma coisa nova, epa, Ixi, esse não estava muito aqui, ainda não tinha passado por aqui. Então, virou freguês, né? Eu vou atualizando. Então, essa organização, esse olhar da organização da natureza, não compartimentalizado, mas em relação a como ela se conecta e aquilo lá flui, porque quando eu olho para a natureza, eu me vejo conectado a ela, me vejo ela conectada a mim, e tudo que existe ao redor, mesmo numa cidade urbana como São Paulo, que tem uma dinâmica ecológica viva, mesmo na cidade de São Paulo, com asfalto e com prédio, tem uma dinâmica ecológica acontecendo aqui, né? A biodiversidade está se deslocando e se movimentando. Eu olho que está tudo conectado. Nós estamos todos conectados com a natureza. E essa maneira de olhar, ela continua assim, muito balizadora assim do meu olhar. Então, quando as pessoas falam assim, você que é um observador de aves, vem aqui falar para gente. Eu não me considero um observador de aves. Por um tempo, até eu falava assim, sou observador de aves, mas eu não consigo olhar só aves sem um contexto onde ela está inserida, né? Eu olho também o inseto, eu Sim. olho também a pedra. É uma visão muito de Manuel de Barros, assim, sabe? Da, daqueles segmentos e composições que a natureza oferece e que ninguém dá muita bola, entendeu? Mas elas fazem todo sentido por ali. E aí, eu comecei por essa necessidade da comunicação e por gostar do engajamento e da mobilização, eu comecei a fazer oficinas de observação de aves, inicialmente. A gente tem todos os anos aqui em São Paulo um encontro, o maior encontro da América Latina hoje, que é o Avistário, o encontro de observadores de aves, mas hoje não é mais um encontro só de observadores de aves, mas sim um encontro de observação de natureza. E eu despontei lá em 2007, eu comecei a fazer essas oficinas de mobilização para pessoas que nunca tinham observado. Ah, você já viu um passarinho? Ah, eu já vi. É um amarelinho lá que não sei o quê. Mas nunca tinha parado para observar. E aí eu comecei a olhar essa possibilidade de, caramba, isso pode dar muito certo, da gente engajando as pessoas, e a partir desse engajamento a gente tem uma mobilização, uma valorização para os espaços e áreas verdes. E o que eu estou fazendo aqui nada mais é do que uma articulação política de ocupação do espaço de uma cidade, de defesa de uma política pública que não foi ainda implementada, ou de uma lei, ou de proteger o parquinho de não sei da onde, né? Porque vai passar um empreendimento que vai destruir um pedaço, as torres de iluminação que vão ser ligadas à noite, isso vai interferir a fauna. Então, essa maneira de começar a mobilizar as pessoas através da natureza me trouxe uma satisfação de colocar essas pessoas junto comigo.
junto na mesma condição minha, nem acima e nem abaixo, né? A gente está gradativamente ocupando os espaços para uma visão e para demandar melhores condições para quem vive numa cidade. Então, eu gosto de sempre dizer assim: eu peço sempre ajuda para um passarinho. Então, eu não vou olhar, óbvio que eu vou lá e vejo. É o bem-te-vi, é o pitango sulfuratus, ele é um tiranídeo, primo do suiriri, né? Do nei-nei, do pintivi pirata e por aí vai. Claro que tem essa visão de organização biológica, né? O fato de a gente estar fazendo aquilo. Mas o que que eu vou fazer com essa observação do bem-te-vi? Eu vou pegar isso e vou guardar para mim? Ou vou transformar isso em algo? É aí que entra uma questão da organização do que a gente faz. Então, eu também acabo atuando na mobilização das pessoas para um monitoramento participativo através da ciência cidadã. Isso é ciência cidadã. A gente engajar as pessoas. Hum, Então, a Dona Maria e o seu Zé, que nunca tinham montado uma lista, elas passam a montar uma lista. Essas listas, hoje, a cada lista que eu faço, ou que as outras pessoas fazem, elas vão para um banco de dados aberto de organizações gringas. Então, você tem um aplicativo de ciência cidadã, que é o eBird, depois você tem um aplicativo de ciência cidadã de natureza, que é o iNaturalist, né? Kelly já deve ter ouvido falar dos dois, mas a Sabrina já ouviu. Então, esses dois aplicativos, eles só trabalham com dados de pessoas comuns que observam a natureza. Então, o que que é feito com esse dado? Esse dado é transformado em estratégias de conservação de espécies e de várias outras espécies espalhadas aí pelo mundo através de dados de um cidadão comum. Então, isso amplifica essa, não esse poder, mas esse lugar político do observador de natureza. Ele não é só um observador de natureza. Ele é um observador de natureza e é um estrategista político, não partidário, nada contra quem é o partidário, mas de uma política e de uma ocupação do seu papel como cidadão numa cidade ou em qualquer cidade, né? E claro que eu tenho um olhar especial pelas regiões periféricas e das quebradas aqui de São Paulo, porque foi onde eu comecei a conhecer a natureza da cidade. E por que na periferia? Porque é onde sobrou remanescente de natureza, né? Mata Atlântica nas periferias. E é onde estão as comunidades que foram pressionadas a morar e ocupar os espaços de natureza, a região dos mananciais, né? E onde estão as comunidades que, por conta do racismo ambiental, ficam e continuam sendo vulnerabilizadas e culpadas pelas questões ambientais que a gente enfrenta hoje através das mudanças climáticas, né? Então, meu desejo é sempre maior de ocupar esses espaços nas regiões periféricas, porque eu continuo acreditando que a cura dos problemas da cidade estão nas bordas da cidade. Estão nessas regiões onde a gente tem um conjunto de iniciativas, gente, gigantescas e que a gente acaba não dando vazão, acaba não conhecendo. E mesmo nas periferias da cidade de Piracicaba ou em qualquer outra periferia, né? Há um tratamento é, desigual, de não olhar para isso, né? E olhar para um lugar onde a gente tem questões ambientais e olho sempre com esse foco pedindo ajuda para um passarinho, né? Interessante. faz sentido. Eu vejo Legal. todo esse movimento, eu consigo ver, sim, acho que aqui, no Brasil, vejo lá fora muito grande, eu acho que, pelo menos ali na região onde eu estou, nos Estados Unidos, eles têm grandes iniciativas e, assim, muito investimento voltado para a conservação e promoção de todos esses lugares, né? E quando você falou em reconexão, eu acho que foi justamente esse que o papel que a natureza teve para mim durante o meu processo de transição. Então, eu fui para o meio, eu fui viver
muito mais próximo da natureza, quase que no meio do mato, eu diria. Eu lembro de passar horas, horas, coisa assim que há muito tempo eu não fazia, sabe? Sentada só ali, observando, meditando, conversando comigo mesma, me inspirando, escrevendo pra caramba, sempre no meio da natureza. Eu voltei a me conectar muito mais, ó, com surf, por exemplo, a minha paixão, que há anos também estava totalmente desconectada, e a natureza me levou para isso. E foi um momento super importante para mim, de fechamento de um ciclo, né? E abertura de um novo ciclo da minha vida. Eu não sei se vocês também, de repente, têm algum ciclo da vida aí de vocês, no qual a natureza também teve um papel, assim, importante nesse sentido, que para mim ela me inspirou muito em olhar, em aprender a ter calma, a ter paciência com o meu processo, a ser resiliente, enfim, a olhar para os desafios de uma outra forma, sabe? Pois é. Uma coisa que eu ando fazendo com mais frequência e até com uma outra ótica de relação, assim, experimental, da experiência humana mesmo, é a relação com o mar, né? Eu sempre gostei muito do mar, mas eu olhava o mar como um lugar de lazer e um lugar de ficar observando os bichos que apareciam ali na praia, de coletar as conchinhas, aquelas coisas, né? Hoje eu tenho uma conexão com ele completamente diferente, energética. Então, quando às vezes quando estou muito carregado e eu posso, e quando o pé no chão não basta, eu vou, desço, a gente está aqui, sei lá, 1 hora do mar, né? 30, Pertinho. 50 minutos do mar, pertinho, E e me vai. embalo naquela conexão ali, né? E ali é o meu retroalimento, né, de energia. E volto, né? Pela concepção da biologia e da zoologia, a vida surgiu na água justamente no mar, né? Que é o meio onde eu estou indo buscar a energia para trocar, né? Então, nesses momentos, eu busco sempre essa integração. E aí, uma outra experiência, eu nunca tinha ido frequentar um centro de Umbanda. E aí fui, frequentei para saber como que era a experiência. Eu sempre gosto de África, matrizes africanas, para entender um pouco melhor. E aí eu levei lá as minhas questões, né? Estresse, a questão do trabalho, né? Relacionamento, tinha acabado de se separar. E aí a entidade falou assim: você é dos nossos, que era uma entidade cabocla associada à natureza. Você é dos nossos, você é do mato. Você vai entrar na sua floresta, vai abraçar uma árvore e vai deixar lá todas as suas questões negativas. E essa troca de natureza é que vai te salvar. Ou seja, até sobre outras Até isso. visões vertentes, a gente tem uma atribuição ao mundo natural como um mundo terapêutico, como um mundo em que a gente pode se recuperar, um mundo que a gente vai voltar, inclusive, né? De acordo com o que a gente acredita, mas a natureza como o nosso SUS, né? O nosso Sistema Único de Saúde e gratuito, né? Que legal, adorei isso. E é bem isso mesmo. É um lugar que a gente. Pena que não é todo mundo que sente isso, né? Falar, ah, não, prefiro para um lugar mais agitado e tal. Mas Enter. eu acho que todo mundo tem que ter essa experiência. E hoje, até comentando com a minha mãe que a gente ia fazer esse encontro aqui. Minha mãe falou, cara, mas como assim? Ele fica observando a natureza, meu Deus, assim, meio espantada, sabe? Eu falei, mãe, como assim, né? E ela mora num lugar que tem bastante natureza também. Foi até engraçado. Mas, Lucas, você falou bastante desse seu lado profissional, né? E que é muito bacana ver esse seu crescimento, a gente que se conhece desde a escola, né? Vendo tudo isso acontecer, que legal. Mas eu queria saber um pouco dessa sua parte do humor e da arte que você usa como uma forma de expressão. Como que é isso para você? Bom, antes de falar sobre isso, já avisa sua mãe que a gente vai fazer uma saída para observar a natureza, tá Por bom? Já vou favor, levar ela.
Você vai ver só, você Adorei. vai aguentar ela depois. Não, eu quero, por favor. Vou esperar por esse dia. Beleza. Bom, aí puxando sardinha para o lado do papel e do traço, como eu disse, em casa eu sempre tive essa inspiração de olhar pelas coisas que meu pai fazia. Meu pai, o Fausto Longo, cartunista, premiado no Salão de Humor também, já foi presidente do Salão em algumas boas edições. E uma das pessoas também metida na criação do Salão Internacional de Humor de Piracicaba. Verdade. Inicialmente ele não era internacional, né? Mas logo depois ele acabou decolando. E então eu sou o único entre três, né? Tenho mais dois irmãos, cada um foi para uma área. Sa- Sabrina, Kelly, bom, Kelly conhece o Léo, Sabrina conhece o Léo também, mas tem o Luigi também que é o mais novo. E essa parte cada um absorveu um lado dessa parte de comunicação e movimentação política, assim, do meu pai. Mas eu fui muito na questão do humor, porque meu pai é um cara engraçado, então a linguagem do humor me inspirou sempre muito. Eu olhava pro meu pai assim, ficava com o olho assim, aquele olho brilhante, falei assim, nossa, o meu pai é meu pai, como que ele consegue tirar essas coisas da cabeça dele? E aí eu fui buscando um lado. E felizmente eu puxei um outro, né? Que era justamente do desenho também. E aí comecei a trabalhar essa questão do desenho de humor no melhor lugar que existe. E que assim, eu tive muito rabo, muita sorte de, desde os 6 anos de idade, frequentar os salões de humor. Então, meu pai sempre se envolveu na organização e mobilização para o salão acontecer, continua fazendo isso. Mas, gente, a gente sentava na mesa, tava o Ziraldo ali do outro lado, o Ah, Lã, o Chico, o Paulo Caruso, o Glauco, Laerte, né? Angeli, quadrinistas de fora, caricaturistas, todo mundo desenhando na mesma mesa. Aquilo lá me tomou assim, no sentido de caramba, um desenho, uma ideia, né? Um desenho pode contar uma história. Um desenho pode ser um storytelling, inclusive, Muito. né? Que te leva a inúmeros pensamentos, né? E reflexões, mas que te traz uma ideia, assim, certeza, já de cara, né? E isso me inspirou demais. Eu fui sendo seduzido com isso. E aí fui amadurecendo também o meu traço. Em paralelo, vinha esse gosto pela natureza. Então, já que o desenho de humor nem sempre, mas eu gosto do desenho de humor crítico, que traz uma reflexão sobre uma mazela brasileira, sobre uma mazela que o mundo vive, né? Desigualdade social, desmatamento, mudanças climáticas, caça, extinção de espécies, né? Opressão de povos originários, de populações rurais e por aí vai, isso sempre me seduziu ao ponto de trazer isso para o meu trabalho. Então, tudo que eu faço são trabalhos com um foco socioambiental, e eu não desvinculo isso, porque o sócio está ligado ao ambiente, o ambiente está ligado ao sócio, e a partir disso comecei a enviar os meus próprios trabalhos para o Salão de Humor. Aí enviei um ano, nada. 1996, eu estava Caramba. lá no liceu e aí tive meu primeiro trabalho selecionado. Nessa época, os salões de humor, eles aconteciam no Teatro Losso Neto, Uhum. né? Hoje eles acontecem já há algum tempo no Engenho Central, né? Então, era assim, os últimos anos que aconteceu no teatro, meu trabalho selecionado foi uma árvore, era uma floresta composta por várias árvores, e os galhos eram verticalizações
urbanas. Uhum. Era o que a gente está vendo Hoje, hoje sim. na cidade, né? Estão roubando a nossa paisagem sem pedir licença nenhuma. Então, a gente não tem mais uma referência do horizonte, né? Tá vendo aquela palmeira lá no fundo? Verdade. Perto daquele IP, ali que eu moro, entendeu? A gente não tem. Aqui em São Paulo, a gente vai tendo esse roubo da paisagem e o roubo da luz e do sol, né? E aí foi, assim, para mim, caramba, foi assim um prêmio e uma oportunidade de entrar num salão que já era internacional de humor de Piracicaba na minha terra, né? Junto com trabalhos da Ucrânia, do Afeganistão, do Alasca, entendeu? Da Índia, Malásia, enfim, e ter essa oportunidade de observar através desse choque da imagem o que que o mundo estava vivendo, né? E o salão sempre nos convida a essa experiência, da gente saber qual é, na experiência de cada um, cada habitante do mundo, as agruras e os mazelas em que vive, né? E aí continuei mandando trabalho, entrei na aí 90, aí eu entrei em 97, 98 na Unimep, na Universidade Metodista de Piracicaba, para fazer o curso de biologia. A Unimep tinha o Salão Latino-Americano de Humor, de Piracicaba, que era um salão universitário entre universidades latino-americanas. E lá eu fui o primeiro aluno a ser premiado da Unimep. E aí eu ficava sempre produzindo trabalho para mandar ou para o salão ou para o salão latino-americano. Às vezes eu não era aceito em um e aceito no outro. E aí, 1998, eu ganhei a primeira vez, primeira vez que eu ganhei no salão, na categoria charge. Então, para que essas pessoas entendam, a gente tem várias categorias, né, de humor dentro do salão. A gente tem a caricatura, que antes era bidimensional, hoje ela é tridimensional. A caricatura você pinça uma característica de uma personalidade e amplifica ela. No meu caso, poderia ser as sobrancelhas, né? O cartoon é uma piada atemporal. É uma piada que você ri hoje, 30 anos depois você vai entender. A charge é uma piada temporal, que diz respeito à geopolítica e é uma questão daquele momento, né? Ah, é um plano do governo novo, é uma movimentação, né? É é uma fala mal feita, né? É os casos de corrupção dentro de um governo, né? E o quadrinho, a tira de quadrinho, que é a história contada, né? E, e essas são as categorias. Aí a charge era um momento, 1998, que o MST, o movimento do Sem Terra, tinha surgido e estava ocupando, para pressionar o governo, para a reforma agrária, várias fazendas improdutivas, né? Cumprindo a função social prevista na Constituição, né? Eu já vou respondendo aqui. E aí, na época, ocupou a fazenda do presidente, que era o Fernando Henrique Cardoso. Não sei se vocês lembram. E eu sempre fui assim um aficionado pela arte expressionista e pelos impressionistas também. Dentre eles, o Van Gogh. E aí eu sempre gostei de um quadro do Van Gogh que era o Campo com Ciprestes, que é um campo com ciprestes, sem nenhuma figura humana. Aí eu peguei várias figuras de quadros do Van Gogh e trouxe elas ocupando o campo improdutivo do Van Gogh. E uma bandeirinha da MST Que legal, que no meio, criatividade. né? E aí esse trabalho ganhou primeiro lugar na categoria Charge, e a partir disso eu fui entendendo que, caramba, que função social e ambiental eu tenho nas mãos de poder falar e de poder desenhar ideias que eu acho, que eu acredito, de bandeiras
para uma mobilização social. E aí foi embora. Aí me chamaram em outras edições para fazer parte do júri de seleção. O júri de seleção são mais de 2.000 trabalhos que vêm do mundo todo e a gente tem que selecionar por volta de uns 400. Então é uma baita de uma experiência selecionar, né, qual que vai ser, vai para o céu, qual que vai ser, vai ficar no purgatório, qual que vai ser, vai para o inferno, que não vai entrar nessa edição. E isso também trouxe uma experiência de contato. Organizei também paralelas, fiz parte de um grupo que ficou famoso aí na cidade, que são os Pamonhas de Piracicaba, que são cartunistas aí de Piracicaba, que aí foram, a linha de produção começou a aumentar cada vez mais, outros pamonhas surgiram, e hoje a gente tem uma safra de pamonhas espalhados pelo mundo, ocupando espaços super estratégicos. Então tem colorista que pinta os quadrinhos da DC e da Marvel nos Estados Unidos, né? Desenhistas, né, que ocupam espaços importantes nos jornais, né? Revistas digitais, né? E outros espaços. E aí, eis que 2025, esse ida e vinda, de sempre estar participando dos salões, me convidam para a presidência do Salão Internacional de Humor de Piracicaba. A primeira coisa que eu falei foi assim, mas, mas eu sou novo demais ainda, porque na minha Sou uma cabeça criança. eu não tinha, eu ainda era assim, uma criança, eu gosto de acreditar isso, inclusive, né? Que eu ainda tinha que ter experiências para contar, para compor num salão como esse. E aí fica assim, caramba, que responsabilidade ser presidente de um salão, que é o salão, talvez o salão mais longevo que a gente tem no mundo, mais 52º, importante, né? Desse ano. já é mais de meio século de história de um ambiente que é todo ano aberto para a ocupação de um espaço plural que já tentaram meter a mão, né, para tentar interferir, para diminuir, para criar critérios, né, de enquadramento de certos trabalhos, mas não. Ele continua como um organismo vivo e fazendo a diferença no mundo e fazendo a diferença para Piracicaba, né? E aí eu trouxe algumas ideias que eu acredito, né? Então, por exemplo, esse ano a gente vai ter, vou dar alguns spoilers, tá? Por Este favor. ano a gente vai ter pela primeira vez na história do salão um artista indígena ocupando o espaço do júri de premiação. É uma artista mulher, uma Legal. indígena que vem do Alto Xingu, que vai fazer uma paralela também no salão, que é a Karina Olopaco, e que vem ocupar o seu pedaço que lhe é direito do júri de premiação, né? Então ela vai ajudar a julgar os trabalhos, né? Outra coisa é transformar os júris de seleção e de premiação cada vez mais com um recorte do tecido social brasileiro. Não é só cartunistas de um segmento específico da sociedade, mas são cartunistas, são jornalistas, são escritores, são comunicadores, né? É, e de outros meios da sociedade para ajudar a compor e escrever um pouco dessa nossa história no salão, que abre dia 30 de agosto. A júri de seleção já aconteceu, agora vem o júri de premiação, que se reúne agora no dia 23 de agosto, e no dia 30 de agosto a gente abre a 52ª edição do Salão Internacional de Humor de Piracicaba, com o Lucas como presidente do salão, entendeu? Caramba, olha só, o Lucas como presidente, achei super bacana, viu? Eu acho que tem tudo a ver com você, com a sua história, ouvindo você. é, tá fluindo, tá fazendo parte, né, de tudo que você já traz pelo seu pai e o que você viveu, como você disse, com os maiores nomes aí que a gente tem do Brasil, no humor, na arte. E que bom que você pôde viver isso. Privilégio ter um amigo de
escola, presidente, olha só. Tá vendo, Kelly, que chique que a gente tá? Ai, ai, é uma amiga jornalista do lado de uma outra queridíssima fazendo essa É entrevista boa. deliciosa aqui, gente. Tá Pra muito gente ajudar. legal mesmo, que gostoso. Uma coisa que eu queria resgatar, acho que a Hum, Sabrina me comentou no paralelo, que você falou aí a questão de, para quem não conhece o salão, né? Eu acho que você falou da questão do significado que isso tem, da importância e até figura, representatividade mundial, né? A Sabrina acho que comentou alguma coisa, Sá, de uma das participantes que mandou, ela vive num país, como que era a história? Achei tão interessante aquela história. Ah, que colocaram, né, no Instagram, de uma, acho que é uma iraniana que mandou um trabalho para o salão e ela queria saber se tinha chegado, porque ela estava vivendo a guerra. É isso mesmo. E ela teve a preocupação de traduzir também esse e-mail que vocês colocaram isso no Instagram, e achei muito tocante, porque uma pessoa que está vivendo uma guerra ainda se preocupar em levar a arte, em saber se chegou, né? Foi tão genuíno dela, é, que deixou essa história com outro sabor, né? Quando você percebe que tem aquela autenticidade, aquela verdade na história. Que bonito. Não sei se você sabe mais alguma coisa sobre isso. Eu acho que para mim me chamou a atenção assim, o quanto, acho que o poder que isso tem, né, de comunicação, assim, até aquela pontinha às vezes de esperança das pessoas, né, de ser mais um canal de eu poder expor como eu penso, o que eu penso sobre as coisas que estão acontecendo. Eu achei muito, muito interessante, assim, me tocou demais. Você vê só, né? O Salão fez essa postagem mesmo de uma mulher que vive dentro de um ambiente político e social em que mulheres não têm voz e não têm expressão, sair de casa correndo variados riscos, né, num ambiente de guerra, levando um trabalho ou enviando o trabalho pelo computador com uma necessidade de expressão. O que ela está enviando é um pedido de ajuda, né? É um pedido de ajuda e de uma postura extremamente corajosa, do ponto de vista político, para a leitura do mundo que ela vê e que ela não quer ver, né? E esse trabalho chega em Piracicaba, Que legal. né? Então, ter um espaço em que a gente possa garantir a voz e o traço de pessoas do mundo é um patrimônio gigantesco, né? Que a cidade tem, né? E que a cidade, ao longo do tempo, foi tendo variados engajamentos, né? E eu acho que a gente tentou esse ano, por exemplo, descentralizar as ações do salão. Então, as paralelas, elas vão acontecer, tem paralelas dentro do engenho central e fora do engenho central. Uma coisa que a gente não conseguiu fazer é envolver as regiões periféricas, né? Com oficinas e paralelas na região das periferias da cidade. Mas tudo bem, a gente tenta fazer isso no ano que vem, deixamos assim de lado. Outra coisa importante, que eu acabei esquecendo de falar, é que todo ano o salão ele se debruça a respeito de um tema. É. E o tema foi justiça climática. E aí a gente teve até uns posicionamentos de alguns cartunistas. Tem que ser tema livre, justiça climática é um tema muito afunilado, né? As pessoas, os cartunistas não vão ter muito assunto. Não, vão ter muito assunto. Justiça climática é um termo que vem sendo debatido já há alguns anos, especialmente fora do Brasil, pela Organização das Nações Unidas, e é um tema que se dialoga com vulnerabilidade social, com corrupção, com desigualdade social, com desmatamento, com mudanças climáticas, com extinção, caça, pesca predatória, com destruição do mundo, poluição, enfim.
Não, é um tema muito aberto. Então a gente vai ter uma experiência desse recorte composto por essa iraniana, por exemplo, né? De olhar o que o mundo vem observando em relação à justiça climática e de aprender com isso, né? Então, visitar o salão é visitar um ambiente de mobilização e ativação assim política. Você sai de lá engajado, eu sempre saí de lá engajado e eu sempre gosto de observar também as pessoas que param, riem de uma maneira séria e saem. E, assim, eu gosto de acreditar que elas estão saindo, alguém está saindo para se engajar e aquilo inspirar algum tipo de iniciativa ou de mobilização. Sempre foi assim, né? Na história do salão, durante a ditadura, onde o salão foi oprimido, e depois com as manifestações feitas através da arte, né? Que muitas vezes fala melhor do que o texto, entendeu? Gente, eu sei que o papo tá bom, mas a gente precisa terminar, porque senão isso aqui não é um podcast, vai virar novela, seriado. Confira as cenas do próximo capítulo. Lucas, Congela todo mais mundo. uma vez, queria te agradecer imensamente você estar aqui conosco hoje, compartilhar sua história, aprendizado, experiência, uma visão tão diferente e tão necessária que a gente precisa hoje em dia. Muito bacana, muito inspirador, viu? Obrigada, Lucas, pelo Obrigado, seu carinho e obrigado, atenção. Kelly. Obrigado, meninas. Amo vocês. Contem sempre comigo, tá? Estamos sempre junto. Podem me usar como cobaia o tempo que vocês desejarem, tá? E desejo aqui muita sorte com o podcast, que seja muito virtuoso. E quando tiver algum assunto de A a Z relacionado à arte e natureza, beijo, me liga. Sim. Muito bom, obrigada, Lucas. Obrigada a vocês também que ficaram aqui com a gente nesse papo descontraído, gostoso, importante. E voltaremos em breve com mais um episódio. Não se esqueçam de inscrever em nossos canais, aciona o sininho, comenta, compartilha e até o Isso próximo. vai deixar, acho que vale a pena falar que a gente vai deixar o link do website do Lucas, do Salão de Humor aqui. Verdade, aqui na descrição tá o website do Lucas, do Salão de Humor, o Instagram do Lucas. Bom, tá tudo aí para você entrar em contato com ele, conversar. É isso. Obrigada mais uma vez. E ó, vem cá, vem cá. Vou te contar uma história. Tchau!